Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje eu, Danilo Jeremia e Edwards Miranda. Fala aí, galera! Também Alex André. É isso aí, sou o Alex André agora. André Rocha. Tudo bem, gente? Como vai? Nós vamos falar sobre eleições, comentar um pouco sobre a eleição americana, eleições do Brasil, que são as municipais, o que faz um vereador, um prefeito e como é que tá o contexto das eleições americanas. E também a gente vai dar o nosso palpite libertário porque que essa merda nunca funciona. Abraços e vinheta. Beijos. Não! Recadinhos. Chorando se foi, quem um dia me fez chorar. E os recadinhos? Antes da vinheta, André, quais são os recados da paróquia? @ Pra Ser Sincero Podcast no Instagram e @ Danilo Jeremia pra ele não fazer um merchan surpresa no meio do programa. E o meu? Você faz no último. Ah, tá. Isso é mais importante. Te deixo mais importante de todos, porque ninguém vai ouvir no final. Agora sim, vinheta. Muito bem, Edwards. Oi. Nós começaremos falando sobre as eleições americanas, é isso? Pode ser, você decide. Sem surpresas, hein? América decide hoje na CNN Tonight. Eleições americanas. Nós Certo. temos dois candidatos, lá porque lá é um bipartidarismo, apenas dois. Tem mais, tá? Tem mais? Tem mais candidatos, só que os principais partidos é o republicano e o democrata. Tem né? o Partido Libertário? Tem. Qual é o cara? Inclusive era o Ron Paul. Como que tem mais partidos? Agora não tem mais? Eu não tenho certeza se ele ainda tá na corrida, ele teve um AVC no meio de um discurso. Esse que ano. vacilo. Bem triste, cara, porque ele é uma representação do libertarianismo nos Estados Unidos bem forte. Bem forte, velho. Bem. Como que tem mais partidos se sempre é esses dois partidos que Então, estão... não tem mais partido. Ele é um candidato independente. Lá nos Estados Unidos é possível você fazer candidatura independente. Entendi. Inclusive tem mais do que esses três. Só que, tipo, esse Ron Paul é, tipo, do independente mais forte, assim, tá ligado? É, tipo, ele já foi, se não me engano, senador. E ele sempre bateu muito no Senado na questão da parte econômica do Banco Central, do Fed. Ele sempre trabalhou muito. Ele tem até um livro muito bom que se chama O Fim do Fed. Traduzido aqui pro português. Ele bate muito nisso, a campanha dele. Ele foi meio que colocou assim... Hoje é um dos caras que traduz o libertarianismo pra lá, sabe? Tipo assim, de maior expoência. Entendi. Claro que é o libertarianismo meio que, tipo assim... Seria o liberal pra gente, sabe? Um liberal bem minarquista mesmo. Cara, vocês já são decididos na vida de vocês em quesito de libertário, ser libertário, anarcocapitalista ou liberal, alguma coisa assim? Vocês já são tipo, eu sou isso e defendo isso, isso. Cara, Mudei bastante. Bem definido assim? Porque eu parei pra pensar esses dias e eu não confesso que tô perdido. Pra ser bem sincero, eu gosto Obrigado. de uma definição que o Fernando Urrich fala. Que tipo, Você gosta desse cara, né? gosto muito dele. Você publica direto ele. Muito, gosto demais dele. Manda um abraço pra ele. Fernando Urrich, um abração. Um Queremos beijo. você aqui. Eu já convidei ele pra ele vir palestrar aqui, ele tava ocupado. Aí ele ia vir fazer o podcast com a gente. Mas vou convidá-lo de novo. Ótimo. Então, ele fala assim que o problema de você se definir é que você, de certa forma, se limita no sentido de que, tipo, caraca, não, você tem que defender toda aquela tabelinha Pauta. de ideias e, tipo, cara, nem sempre você vai defender todas as pautas, tá ligado? Às vezes você não concorda com determinadas coisas e tá tudo bem. Então não faz muito sentido você se definir, porque em algum momento isso pode virar contra você. Então é mais fácil. Você é o quê? Eu defendo a liberdade, por inteiro. Qualquer coisa que for a favor de liberdade, até porque cada vez mais, não sei se vocês percebem, existem alguns problemas, aparecem algumas situações que, tipo, se torna mais difícil, que meio que não tem um defensor próprio, assim, sabe? Tipo, não, a galera do libertário defende isso, ou a galera dos liberais defende isso, ou o socialista defende isso. É geralmente algo novo. E aí? Eu comecei uma discussão na página do Instagram do Senado Federal. Eles publicaram que é crime a pessoa não emitir nota fiscal. Certo. Eu mandei-lhe um imposto é roubo e sonegar legítima defesa. Aí chegou os caras que gostam de pagar imposto, né? Mas aí o Eu pego Senado o não
Rastreou teu IP? Até agora não. Aí que tá. Teve esses caras falando, tem que pagar imposto. Tem gente que adora pagar imposto, negócio de uma chicotada, eu não entendo isso, velho, de verdade. Pagar imposto, a gente recebe isso em saúde, educação, não sei o quê. Só que pra minha surpresa, teve mais gente falando, vai ser otário. Essas merdas de serviço que nenhum funciona, que só serve pra político roubar dinheiro e o caralho. Você tem que sonegar mesmo essa merda. A maioria dando curtida no comentário e defendendo a ideia. Eu falei, caralho, borracha. Tá acontecendo, né, velho? Tá acontecendo. O pessoal não tem bem definido, né, o que é. Tem que pensar na distribuição de renda. Mano, faço o que eu quiser com o meu dinheiro, galera. Cara, isso aí não tem nada a ver com a pauta, mas é tipo, lembra muito aquela frase do Thomas Sowell, né? Que tipo, as pessoas acham que não são capazes de pagar médico, hospitais e serviços de saúde sozinho, mas elas acham que são capazes de pagar médico, hospitais, serviços de saúde e burocratas pra administrar tudo isso, tá ligado? Tipo, isso não faz muito sentido se você for parar pra pensar bem. O cálculo Você ainda coloca um intermediário pra ficar mais barato e virou de graça, tá ligado? Oi? Cara, me irrita particularmente quando alguém fala que algum serviço do governo é gratuito. O SUS, defenda o SUS. Nossa, mas esse me irrita Defenda mais o SUS, ainda. Danilo, defenda o SUS. Ah, tá, é mediciner, né? Sou mediciner. Isso me irrita por... Não, e publicações clássicas e idiotas como fazendo uma tabela de serviços de saúde nos Estados Unidos e no Brasil. Nossa, aquilo lá é engraçado. Quanto que é um iPhone nos Estados Unidos, tanto, no Brasil e tal. Agora a cura do câncer, o tratamento de câncer, de graça. Tipo, Nos Estados Unidos, $1.000 por sessão. É por isso que tem muitos americanos que vêm pro Brasil fazer eles vêm fazer os tratamentos aqui, que é de câncer. graça. Ninguém do Brasil vai pros Estados Unidos. Não, óbvio que não. Pra pagar plano de saúde. Não existe isso. Isso aí a gente poderia tratar de um tema nesse sistema de saúde. Próxima semana. Vai ser legal. Podemos. Show. Tem bastante coisa pra falar do SUS. E agora o... Tá, A gente pode partidos fazer um independentes. episódio, não é de graça. E falar desses serviços assim. Todos os serviços, né? Não é de graça. Boa ideia. Beleza, o que eu tava falando? Daí nós estávamos comentando partidos- sobre a pauta Dos partidos dos independentes. partidos independentes sim. dos Estados Unidos das Américas. Não são partidos independentes, né? São candidaturas independentes que eles são fora do Partido Republicano. Pra pessoa entender mais ou menos como é que funciona as eleições americanas, principalmente as presidenciais. Existem os chamados primários, que são eleições em que cada partido tem as suas regras específicas, mas de forma geral é tipo, o partido coloca lá, quem quiser ser representante do Partido Democrata ou Republicano na eleição lista. presidencial, é toda uma lista. Pá. E aí tem uma votação. E existe uma pessoa representante, tipo assim, em O cada... presidente do... como se fosse por presidente. exemplo, o Danilo vai ser o meu representante no estado de Rondônia. Então, eu voto no Danilo, eu, população, voto no Danilo, aí o Danilo vai como um representante lá. Se no final dessas primárias tiver mais representantes de mim ou do presidente que o Danilo tá ali representando, ele que vai representar o partido nas eleições oficiais. Essas são chamadas primárias. Aconteceu isso, se não me engano, no início do ano. Aí depois... as eleições são um pouco diferentes também, porque elas são colegiadas lá nos Estados Unidos, diferente daqui. Então é totalmente possível um cara ter menos votos populares, mas ainda assim ganhar. Foi o caso do Trump, na última eleição. Ele teve menos voto popular do que a Hillary Clinton, só que ele ganhou em estados importantes, porque como é que funciona? Quando você vota, você não está votando diretamente no presidente, você está votando num delegado da sua região, do seu colégio eleitoral. E esse delegado, Que vai fazer o voto. ele vai chegar lá nesse colegiado e vai falar, não, eu voto no Trump, não, eu voto no Joe Biden. Pra quem não sabe, é Joe Biden e Trump que tá nessa eleição. Lembrando que o Donald Trump é o presidente republicano Isso. e o Joe Biden é o democrata. O velhinho é o democrata. Então, você vota nesse delegado. Só que, no final da eleição, o colégio que tiver mais delegado de um dos partidos, ele leva o colégio inteiro. Então, tipo assim, digamos que o nosso colégio aqui... É o famoso voto distrital. Isso. Então, tipo, chega aqui em Porto Velho. Aí a gente tem 30 delegados no colégio, no distrito aqui de Porto Velho. Caralho, tudo isso. Por exemplo. Aí a gente vota... Cada e no cidade tem... É de acordo com a população.
porque o total é no número de delegados no país inteiro são 570, que é a soma dos deputados mais dos senadores. Entendi. Então, onde tiver uma maior população, vai ter o maior número de delegados. Aham. Isso é importante porque faz com que aconteça alguns estados sejam mais importantes que outros. Por exemplo, pode ser que num estado pequenininho, o Joe Biden ganhe disparada, tipo, 100% da população vote nele. Só que o estado tem, sei lá, 5 delegados. Só que tem estado que, tipo assim, o Trump ganha com margem de um delegado, tipo, sei lá, tem 29 ao todo, tudo, né? ele leva 15, ele ganha só 15 delegados. Só que à medida que esses 15 delegados votou nele, ele ganhou o colégio inteiro, ou seja, ele ganhou 29 delegados, foi pra ele. É assim que é bem possível uma pessoa ganhar com menos votos populares. Isso modifica muito a estrutura, só que isso facilita um pouco na questão que não torna menos... assim... deixa um pouco mais, talvez, previsível as eleições, sabe? Voto unitário, na minha visão, ajuda muito a ter um certo tipo de fraude. Não necessariamente fraude, mas, sabe, tipo, torna tudo mais volátil. Voto a voto é bem mais complicado. Mas é assim que funciona as eleições americanas. Essa semana teve também o debate deles, né? Que parecia um jardim de infância, um atacando o outro. Mas foi... assim, do ponto de vista, se você achar que um debate, a intenção de sucesso é convencer aqueles que estão indecisos, né? Foi um fracasso para os dois lados, porque nenhum indeciso realmente saiu da indecisão. Mas... aquele negócio, quem gosta do Trump, achou que o Trump destruiu. Quem gosta do Biden, achou que o Biden destruiu. Não é nem quem gosta do Biden, é só quem não gosta do Trump. só quem não geralmente gosta do Trump, é isso mesmo. De forma geral, eu achei o debate assim... tirando esse fato, que se o objetivo for convencer indeciso, ninguém ganhou. Mas do ponto de vista assim de ter uma desenvoltura melhor, eu acho que o Trump foi melhor. Porque ele, tipo... ele cortava muito o Joe Biden, e o Joe Biden, pra quem não conhece, ele se perde muito enquanto ele tá falando. Coitado, o cara tem o quê? 78 anos? Eu acho que ele tem mais. 70 anos eu acho que tem o Trump. Caralho. Acho que o Trump tem 66, 67, algo assim. O Joe Biden tem 86 anos. Mentira. Ele é muito velho, pesquisa Não, aí. o Joe Biden não tem 80 e poucos anos. Vamos conferir então. Caralho, Um minutinho. burrão, velho. Tem não, pô. 1 minuto, just a minute. Como que alguém com 86 anos... Não, ele tem 70 e pouco, quer ver? 77 anos. 77, errei Só- por 9, Pois é, ó, 20 de novembro vai fazer 78, confia em mim. Desculpa, Caraca. lindo. É doido. Beleza, 70 anos, ele é um jovem. 77 anos. 77 anos, ele é um jovem senhor. O jovem senhor já não diria. Jovem senhor com 60. É, tipo isso. Enfim, aí ele se perdia muito no que ele tava falando, coisa e tal, porque o Trump dava cortava ele. portada nele, é. ele perdia o raciocínio. Então ele perdia muito raciocínio. Só que a ideia geral do discurso é o quê? O Trump tenta colar no Joe Biden aquela visão do socialista de esquerda. Do problema de esquerda. Porque aham. tem realmente uma ala de socialista, tipo, revolucionário mesmo, sabe? Aqueles cara bem doido, tipo um PSOL da vida no Partido Democrata. Mas também não é o caso. O cara mais representante disso era o Bernie Sanders, que também Foi tava até citado. É, Sério, inclusive, se eu não me engano, tem uma passagem que o Donald Trump falando, vocês revolucionários da esquerda querem atropelar tudo. Aí, se eu não me engano, o Biden pergunta, tipo quem? Tipo o Bernie Sanders. Bernie Sanders. ele é um Aí representante... todo mundo... Ironicamente, o Bernie Sanders ele é um caso icônico porque ele sempre foi a favor de taxar grandes fortunas, né? Aham. Mas E lá ele- já tem. Não é bem assim, não. É bem diferente. Mas o Bernie Sanders ele sempre foi a favor e aí ele escreveu muito livro sobre socialismo. Aham. Aí ele ficou rico, ficou milionário. Aí, ironicamente, ele mudou o discurso dele. Agora tinha que taxar os bilionários, tá ligado? Ah, Não então era mais os mudou a milionários. casta. É, porque ele se tornou milionário, então tem que taxar bilionário, né? Entendi. Vamos pensar direito. Mas aí o Trump tentava jogar essa ideia, colar ele na ala do Bernie Sanders. Em compensação, o Joe Biden tentava jogar muito a questão da pandemia, né? De que tipo, a quantidade de mortos, não sei o que foi um desastre, coisa e tal.
Aí teve até um puxão de orelha pro Brasil, né? O Joe Biden falou que estava disposto a dar 20 bilhões de dólares pro Brasil. Pra parar de queimar essa porra. Pra proteger a Amazônia, só que se não fizesse ia sofrer sanções, coisa e tal. O que deixou um pouco revoltado alguns... O presidente mandou uma nota no dia seguinte. Alguns ditos conservadores aqui do Brasil, né? Ficou meio chateado com a questão de... Como que é o nome? Soberania nacional. Aí aquela treta de sempre, né? É político querendo discutir território. Só isso. Nada mais novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Exatamente. Das eleições americanas, em suma, é isso. É isso, não tem muito porque, não. na verdade, tá no começo dos debates, da briga, só que aparentemente ontem o Donald Trump foi internado por conta do Covid. Esse é um dado novo, né? E aí meio que tá incerto como é que vai funcionar os debates, toda essa corrida presidencial que é bem forte, é diferente aqui do Brasil. Sim. Na estrutura de tudo, de como fazer campanha, de debate. Aqui por conta dessa questão aqui é distrital, muito velado, né? Lá nos Estados Unidos o presidente ou o candidato à presidência, ele realmente se desloca muito. Ele vai a muitos eventos, a muitos lugares, porque ele precisa convencer as pessoas de determinadas regiões, principalmente os estados-chaves, né, que são os maiores, assim. Aqui é diferente porque tem aquela questão de tempo de televisão. Hoje já tem mudado bastante isso aqui no Brasil, mas... Mudou pra rede social, basicamente. Mas de forma geral aqui no Brasil sempre foi. O cara que tinha mais tempo de televisão, ele tinha a tendência de ganhar. Isso tá mudando, assim como mudou lá já tem um tempo. Lá também campanha não é dinheiro público, né? É doação, então também o cara precisa participar de eventos para conseguir doação para fazer campanha dele. Então o Trump ser internado é um pouco preocupante, não é à toa que tipo, o número nas casas de apostas, já o número de apostas a favor do Biden já era maior do que do Trump. Agora aumentou ainda a distância mais ainda, então. Só que é sempre aquela chance de zebra, né? Para dados assim econômicos, o mercado não gosta do Joe Biden porque ele é um cara que tende a pensar muito em aumentar impostos, taxar fortunas, taxar empresas. Se você pudesse fazer uma especulação, tu colocaria que quem ganharia as próximas eleições dos Estados Unidos? Cara, eu não... Se fosse pra apostar... 10ão. Você fala um, eu falo outro. Mentira, eu quero colocar o Donald Trump. Não, se fosse pra apostar, eu apostaria no Trump, porque ele é assim, a chance... Pela o casa André de apostas... aposta no Biden e dá 10 reais pra gente. Pela casa de... Eu vou ganhar 20. Pode ser. Mas pela casa de aposta, assim, vale a pena você apostar no Trump. Porque o risco-retorno compensa, tá ligado? Mas eu não aposto, tipo assim, de acreditar se ele ganha, acho bem difícil. Porque a questão, o Trump, quando ele foi nos debates na última eleição, ele era o cara de fora, né? Ele era aquele cara que tinha que cobrar as coisas e ia falar que ia resolver o problema. Agora ele é o cara que tá dentro. Então se torna numa posição mais desconfortável, né? É isso, de eleição americana eu acho que não tem... E você, André, você botaria em quem? Votaria no Biden só pra ganhar mais. Que é uma aposta, no final das contas. Ah, entendi. Então tá bom, eu acho que o Trump vai ganhar de novo. Por mais que... Eu não sei, mas eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos. E ela fala que, ao ver a visão dela, aparentemente o Trump tá com mais... Não é porque ela tá em um estado onde o nome dele talvez seja. Tem aquela visão, o viés de confirmação, né? Talvez seja. viés famoso. Famosíssimo, complicado. Viés. Todo mundo aqui gosta dele. Na verdade, tem uma bolha gigantesca. Uma bolha, realmente. Nesse momento que o nosso editor coloca uma musiquinha de transição de tema. Tem musiquinha nova. Agora tem musiquinha de transição de tema agora. Você vai dar um jeito aí. Eu botei de verdade já. Muito bem, agora nós vamos falar sobre as eleições do Brasil, especificamente, que vai acontecer esse ano. As municipais, compreendendo ali que nós vamos votar nos prefeitos e vereadores que vão comandar a cidade em que você mora. Assim esperamos. Ô Eduardo, Senhor. já terminou aí?
Eu tava vendo aqui aquela discussão que teve da menina que foi rejeitada num concurso público porque ela não era negra. Aqui de Porto Velho, de Rondônia? Não, não é. Desculpa. Não. É uma outra que ela foi rejeitada porque essa é a justificativa do tribunal racial que fizeram pra aceitar. Caraca, isso parece tipo Hitler, tá ligado? É, ela... Um tribunal pra ver qual é a tua raça. Em termos gerais, ela era bonita demais pra ser negra. Mentira. E eu não tô tentando... Tá sim. Você não tá usando eufemismo. Não, Não, é mentira. tipo... As pessoas falaram que ela não tem nenhum traço... Mas peraí, ela era Ela é negra. parda. Ela é parda. Pela lei, ela tá embasada. É Porque... tipo o André, assim. Eu posso É. botar de negro lá. Vou eleger. inclusive colocar a foto aqui pra vocês poderem perceber. Deixa eu ver aqui. Bonita Essa demais. menina- Aonde isso? Aonde isso? Bonita demais pra ser negra. Cara, que errado, velho. Aí ela entrou com processo no... E o TJ deu velho. causa-ganha pra ela em um e ela tá com processo em outro também. Caralho, irmão. Cara, a justiça brasileira... Negra Ela foi realmente rejeitada em cota de surpreende, né, velho? concurso por ser bonita. Não, cara, eu acho que tá Diz muito o Tribunal simplificado de isso, Justiça. não. Eu vou. Não é possível, o não. editor vai dar mais uma música aqui pra eu achar a frase exata aqui, só um minuto. Tá ligado que o escopo de negro muda, né? Dependendo da situação. Tipo, tem situação que eu não sou negro. Mas Ah, tem é? situação que eu sou. Por causa... Ah, dependendo da depende fragilidade como do assunto vem, ali. quando convém. A porcentagem de negros em universidade. Mas se tá tu ligado? quisesse aplicar algum tipo de cota, tu entraria. Creio que sim, mas... Pardo sim. Pardo sim, pela mas lei eu, tá não, eu previsto. não gosto, mas eu Você acho não que daria gosta? sim. Não, eu prefiro Eu ir gosto. na raça. Ué, então... E não passar. E não passar, tá ligado? Nunca passei. É por isso que eu tô aqui fazendo estágio. Por isso que eu não tô na federal. Caralho. Ai, meu Deus. Que... Meu Deus. Olha só, no entendimento do desembargador Teófilo Caetano, a economista Rebeca da Silva Melo, de 28 anos, foi eliminada do certame porque a banca examinadora considerou que ela não sofreu discriminação por ser bonita e não ter características físicas associadas como, abre aspas, cabelo crespo, nariz e lábios extremamente acentuados e cor de pele negra evidenciada, escreveu o juiz na decisão. Então ele escreveu mesmo. Eu achei que era algum tipo de ataque ao judiciário, uma merda assim. Não, ele escreveu mesmo. É um pouco bizarro. A verdade é que, na minha visão de nem acho mundo, bizarro. o simples fato de existir um tribunal racial Já é já é bizarro. um racismo pra mim, mas... Enfim, né? Já é um A racismo hipocrisia. Estrutural. É, Mas tudo bem. É, Tem um livro do Thomas Sowell muito bom que se chama Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, que ele trata 30 anos de cota racial em vários países do mundo, tá ligado? Tem que ler esse livro, dizem que é muito bom. Os efeitos da cota racial, o que que leva. E o vereador? E o vereador? Vamos lá. O que você quer saber de um vereador? Eu quero saber primeiro o que faz o vereador, Tá. qual é a importância e por que a gente precisa mandá-los tomar no cu. Pra gente falar de vereador e prefeito, vamos falar de que o município tem responsabilidade. Pelo nosso supostamente pacto federativo, um vereador era para ter, um município era para ter muita liberdade, mas tem pouco, infelizmente. O município hoje no Brasil ele tem responsabilidade sobre ensino básico, creche e ensino primário. Tem saúde de, eu não lembro o nome que é, mas é tipo assim, saúde de primeira linha, sabe? UPA, sabe aquela primeiro nível de saúde que a pessoa vai, você deve fazer medicina, É a talvez você unidade saiba. básica. As É, UPAs, né? as UPAs. UBS, unidade básica de saúde. Os municípios ele tem responsabilidade de criar, gerir e Fazer investir a manutenção. nesse tipo de saúde. Além disso, tem as questões básicas como infraestrutura, pontes, estradas. Então, o município, apesar dele não ter muita liberdade para fazer coisas novas, vamos dizer assim, políticas de grande porte, ele, de forma geral, o município é o que mais afeta a sua vida no dia a dia. Muitas vezes a gente não percebe, mas, por exemplo, o fato de um aluguel se tornar muito caro em determinada cidade, na maior parte das vezes é culpa da prefeitura, que criou um plano diretor que incentivava o encarecimento daquele. Como é que ele faz isso? Imagina, pega a cidade de Porto Velho
No plano diretor limita que a construção de prédios seja de 4 andares aqui na cidade. Isso é ruim porque você incentiva as pessoas a deixar a cidade mais horizontal. Quanto maior vai ficando assim, mais distante do centro administrativo. Isso, tudo vai ficando mais caro, porque o ônibus vai precisar ter mais ônibus. Já não vai ser eficiente. Maior distância, mais gasolina. Vai ser mais gasolina, mais distância. Você vai ter que colocar uma UBS mais perto da pessoa que mora no bairro mais longe, ou seja, você gasta mais com isso, tende a ter menos médicos, porque o médico vai ter que dividir o tempo dele em várias UBS. Você torna o metro quadrado no centro da cidade extremamente caro. Você efetivamente legitima a criação de castas na cidade. Porque à medida que você proíbe que suba verticalmente uma cidade, você torna que as pessoas que moram em determinado centro comecem a ficar mais caro, porque vai ter uma limitação, o espaço é limitado. Se você não pode subir, aquele metro quadrado começa a subir de preço, porque mais pessoas vão querer morar no centro da cidade. Isso tudo derivou de uma lei. Isso tudo derivou de uma lei. Especificamente em São Paulo, só para ter ideia de plano diretor, na cidade de São Paulo tem uma lei que, no plano diretor, que diz que precisa ter uma, eles chamam de afastamento de calçada. Não é afastamento de calçada, mas é a distância entre a porta do prédio e a rua, que eles chamam de, eu acho que é afastamento. Calçada. Mas é que não é a calçada, no plano diretor aparece como outro nome. Tem que ter 6 metros, tanto nas laterais quanto na frente. Tem que ter 6. Só que olha o problema, tem que ter 6 de cada lado. Então, se você pega um terreno muito pequeno, que fosse suficiente para construir o prédio, você não pode, você tem que construir um prédio menor. Só que se você vai construir ele vertical, você já não consegue construir. Então você tem que comprar pelo menos 2 terrenos para você fazer esse afastamento de calçada. Isso limita a quantidade de prédios, porque aí você tem que comprar 2 terrenos. Nem sempre vai ter 2 terrenos disponíveis. Você cria às vezes um terreno morto, que não serve para nada, ou você encarece extremamente a construção de um prédio. Necessariamente as pessoas mais pobres vão para onde? Para onde o aluguel ou a construção é mais barato. Periferia, sempre. Isso é só para ter uma ideia da noção de quanto um município pode atrapalhar a sua vida. De forma geral, a gente fala muito em política sobre... Sabe também como atrapalha? Quando eles mudam o sentido da rua. Às vezes você entra contra a mão sem querer. Mudaram o sentido da rua. Isso na rua. Ia acontecer em alguma rua aqui, não ia? Aconteceu. Aí quase bate. Cara, o que aconteceu aqui? Até hoje o pessoal já mudou, tem pelo menos uns 6 meses aquele retorno na frente do hospital de base e a galera continua virando lá. Só que aí o povo é retardado também. Mesmo. A faixa tá claramente que não pode mais ali, mas nego sempre vai. Aí quando eu tô de moto eu sempre paro na frente da pessoa e fico olhando. Tá. E aí? Tá na Mas contramão? é porque também, ó, aquilo sempre foi assim, tá ligado? Pra chegar só uma lei e passar, é difícil as pessoas... Como no Brasil essa lei não pega. Às vezes... Bom, ainda eu não fui atropelado, ainda bem. Eu sempre paro na frente da pessoa e faço a pessoa dar ré. Porque eu sou desses. Que aí tu ganha Cara, um dinheiro. Né? Então uma hora tu vai pegar um ignorante. Se o cara me atropelar, eu processo ele. Se eu não morrer. Tá parado. Vai lá, Tá na do lei. céu tu manda. Tá na lei. Tá na lei. Funciona. Horas. Então, o município ele pode influenciar muito na sua vida. Um prefeito, o que ele tem? Ele, como executivo, ele tem a responsabilidade de fato, executar o orçamento do município. De onde vem as fontes de receita do município? Imposto. Principalmente imposto Municipal. patrimônio de terrenos urbanos, o Famoso famado. o famoso IPTU. Mas tem também a questão de imposto de renda. Se não me engano, os municípios recebem 22,5% de todo município, de todo o imposto de renda retirado do município. Só que isso aí é uma bizarrice que é a brasileira, sabe? Tipo, a Receita Federal pega o imposto de renda, manda pra Brasília e depois devolve pro município, tá ligado? Menos. Só que isso é uma bizarrice porque necessariamente você cria um espaço aí, um vácuo em que há chance de corrupção. Nessas transferências de renda, você coloca mais um fator no meio, né? Além disso, temos também os ICMS, que são impostos de consumo. Cargas e movimentações... Isso é estatal, né? Estadual. Não, estadual, quer dizer. Estadual. O ICMS também, se não me engano, são 25% do ICMS cobrado na cidade, volta pra cidade. Essas são as principais fontes de receitas do município. E o prefeito, ele tem como
tem sobre serviço também, não tem? ISS? É o ISS, é o principal de serviço municipal também. E IPI também ele recebe uma parte. Recebendo esse dinheiro, o prefeito tem obrigação de gerir, executar as obras de responsabilidade dele. Tanto educação básica quanto saúde tem uma limitação mínima lá. Se não me engano, o IDEB exige que... agora eu não lembro o valor. Mas é um valor X que é relativamente grande para um orçamento de município, tem que investir em educação. Tá, ele faz isso. Qual que é o objetivo do vereador? Fiscalizar a execução dessas obras. Fiscalizar se o prefeito está executando segundo o orçamento que eles votaram e se o prefeito de fato não está incorrendo em crime de responsabilidade. Por exemplo, acontecia muito isso antes no Brasil, de bancos estaduais fornecer empréstimo para a prefeitura. A troco de quê? De nada. Então as prefeituras se endividavam insanamente, nível astronômico, nível que nunca seria possível pagar, e tava tudo bem. Até que em algum momento ele chegava pro governo federal, não consigo mais pagar minha conta. Aí o governo federal vinha e tinha que dar o dinheiro. Isso daí acabou com grande parte com o Plano Real, porque daí proibiu isso. Os municípios, o governo federal comprou as dívidas de todos os municípios e falou assim, agora, se você dever, tá sozinho. Inclusive tem incentivos a perder as restituições de imposto, né? Tipo, transferência de imposto, caso um município tenha uma conta muito no vermelho. Mas então o governo federal mudou a Constituição? Foi através da... Agora eu não lembro. Que está relacionado ao movimentação financeira, que mudou muita coisa no Banco Central. Foi nessa mesma lei que foi parte no Plano Real, mas outra parte foi um pouco depois que não permitia isso. Só que por que é importante você saber o que um prefeito e um vereador faz? Você não falou do vereador. Então, que ele tem que basicamente fiscalizar aquilo ali, porque ele não faz lei, não? Ele faz as leis, só que as leis que ele faz é muito da chamada lei orgânica. Geralmente aquelas leis que tem pouco efeito para a população em geral. Porque, tipo assim, quando o vereador vai fazer uma lei, essa lei não pode ir contra uma lei estadual e nem pode ir contra uma lei federal. Então ele fica muito limitado ali. Geralmente, o que um vereador faz de lei? Feriados municipais, mudança de nome de rua, que é o mais assim, e votar orçamento e plano diretor. Desses, o mais importante é o plano diretor, que ele consegue influenciar muito. Mas existe assim, a capacidade de ajudar de uma prefeitura é limitada, mas a capacidade de atrapalhar é limitada. Existem as bizarrices de leis que, tipo, atrapalham muito a sociedade. Por exemplo, criação de lei que proíbe sal em cima de uma mesa num restaurante. Tô ligado. A do Uber não é municipal? Aquela que o cara tentou passar no Uber era municipal. Só que isso é proibido pela Constituição. Todo tipo de transporte público está diretamente relacionado ao Estado, não está relacionado ao município. Então, tipo, em São Paulo tentaram passar a lei proibindo o Uber, só que isso caiu em inconstitucionalidade, porque está escrito que tudo que é relacionado a trânsito é estadual, não municipal. Lá em São Paulo tinha lei sobre o tamanho a espessura da massa do pastel. Tem a densidade da massa do pastel. Isso existe. Tem até um caso, cara, é tipo assim, tem no Brasil, acho que são 5.500 municípios. Você pode ter certeza absoluta que pelo menos todo mês aparece uma lei idiota. A gente tava fazendo uma live. Lá do sul, lá, não lembro o nome, que era proibido o cachorro latir? Sim. Tem na live que a gente fez na página da Sociedade Roberto Campos, o Vitor falou de um prefeito no interior do Paraná. Ele queria construir uma caixa d'água. Uma caixa d'água específica lá. Aí o vereador falou que não podia. Mas por que não? Um engenheiro falou que é impossível por causa da lei da gravidade. Aí ele falou, então é só a gente chegar lá e revogar essa lei. Aí o vereador chegou. Tá, eu vou pesquisar sobre essa lei. Aí ele voltou depois de um tempo. Então, a gente não conseguiu encontrar pra saber se essa lei é municipal, estadual ou federal. Então, acho melhor a gente não mexer com isso pra gente não ter problema. Puta que pariu, que maravilha, aí você pensa, cara, isso deve ser meme. A lei da gravidade, a lei universal. Isso é um episódio de South Park, cara, aí você pensa, isso é impossível.
Só que para pra pensar no nível de vereadores que aparece. As pessoas, quando, quando você para pra conversar com as pessoas, não é desmerecer falta de conhecimento, porque qualquer pessoa, independente se estuda ou não, ela tem algum conhecimento de vida. Isso. Mas isso não quer dizer que ela vai ser uma boa gestora, um bom político. Muitas vezes você conversa com um candidato a vereador que ele não sabe o que faz. Ele não sabe qual que é a função dele. Não sabe mesmo. Ele começa a prometer que vai colocar mais policiamento na sua rua, no seu bairro. Só que o policiamento tá ligado ao Estado, não tá ligado à prefeitura. Ele não tem nada a ver com isso. Ele fala que vai construir uma escola de ensino médio, uma escola de ensino técnico. Isso tá ligado também ao Estado, não tem nada a ver com o município. É, policiamento municipal, não é aquela guarda? Existe a guarda municipal, só que eles, por definição, eles só podem defender patrimônio municipal. Assim, se tiver acontecendo um crime na frente deles, eles têm como qualquer cidadão pode dar voz de prisão. Mas Qualquer cidadão, eu posso dar voz de prisão pra galera? se você vê um crime acontecendo, você pode. Qualquer crime. Qualquer crime. Qualquer crime. Só que daí você tem que ter carcaça pra aguentar, né? Como carcaça. Tem alguém tentando matar a esposa. Aí você fala, você parado, você tá preso. Você pode fazer. O cara tava assim, ó. Mas aí você vai ter que ver se essa lei pega pra ele, né? A gente vai invocar a lei e ele vai parar. Eu invoco o Celso Russomano aqui pra me defender. Cara, eu juro que eu não sabia que eu podia mandar prender a galera. Pode, qualquer cidadão tem direito à voz de prisão em caso de crimes... como que é o nome? De crime que tá acontecendo agora. Não, é crime que tá acontecendo, é flagrante. Devido flagrante, todo mundo tem direito a... O dever, na verdade, não Então, é direito, é o dever. Posso passou um político, posso já... Se você tiver o delito em flagrante, sim. Só que daí o flagrante, ele tem que ser... É bem complicado, porque tem muita regrinha, tá ligado? E você pode se envolver... Bananar e tomar na o rabanada. problema é, no fim, você foi ajudar e você se ferra, tá ligado? Acontece muito com o policial, tá ligado? Ele vai pegar um flagrante e por algum erro de procedimento, ele perde todo o processo e ainda é processado, tá ligado? De procedimento, né? Tipo, anotou o nome do cara errado, anotou o CPF errado. Pegou uma coisa errada. Pronto, isso já invalida o devido processo legal, acabou o processo ali. A maior parte de forma melhor de se defender de qualquer coisa contra o Estado é você tentar achar um erro no procedimento. Não do fato. Você não precisa defender o fato se o procedimento foi errado, tá ligado? Tipo, você matou determinada pessoa, só que na hora de fazer alguma coisa, tipo, te prenderam ilegalmente. Pronto, você é absolvido porque aquilo foi errado. Isso é uma forma, assim, parece um pouco injusto, mas é uma forma de se proteger com o Estado, sabe? Tipo, Faz um pouco de sentido. Antes eu tinha um professor que eu tenho uma coisa a confessar pra vocês. Eu já fui aquele cara que defendia a ditadura militar, não, tinha que ter mesmo, porque senão que senão vira bagunça, tal. Eu já fui essa pessoa. Da tempo do seu pai. Nossa. Eu era desse tipo de coisa. Aí eu lembro que eu tinha um professor que falava assim, tipo, não, você não pode exigir que as pessoas que... Vai ler a história. Aí o professor falava assim, você não pode querer que a pessoa que tá obrigada ali a cumprir a lei, a fazer os outros cumprir a lei, você tem que exigir que ela também cumpra a lei, porque é um princípio básico, tá ligado? Na época eu falava, mas isso não faz sentido, senão o policial fica de mãos atadas. Aí hoje eu penso diferente, tipo, cara, que bom que ele tá de mãos atadas, porque ele tem muito mais força do que eu. O poder do Estado muito grande, então é uma forma da população de defender. Então voltando ao vereador e prefeito. O prefeito vai executar o orçamento, o vereador ele tende a gerir aquelas leis. Quando você for votar num prefeito ou num vereador, primeira coisa, saiba qual que é a vida desse cara passado. Se ele for um outsider. Eu posso dar as dicas de como votar legal? Pode sim. Obrigado. De nada, lindo. Eu leio e se vocês quiserem comentar, complementar, certo, vocês podem ficar à vontade. Beleza. Mas aí umas dicas pra você otimizar e melhorar o seu voto, ou algumas pessoas até chamam de voto consciente. Primeira, que o Edwards estava começando a falar. Você me atrapalhou. Antes de escolher seu candidato. Veja qual é o histórico na política, ou se ele é um candidato novo que nunca entrou na política, qual era o ofício que ele se ocupava antes, o que quando ele trabalhava, qual é a relação deles com essa pessoa. Talvez seja um pouco mais complicado fazer esse tipo de investigação, porque às vezes é um cara totalmente desconhecido. Novo.
eu desconfio, porque geralmente a galera, por exemplo, a prefeitura, pra vereador é mais comum ver gente aleatória de qualquer jeito aparecendo para ser candidato. Mas geralmente os principais candidatos à prefeitura, eles já têm algum histórico de vida pública e não é muito complicado ter essa informação. Por exemplo, todos que nós vamos comentar no episódio futuro sobre os candidatos a prefeito aqui de Porto Velho, todos eles já têm algum histórico na política de alguma forma, sendo vereador, enfim, já sendo prefeito, tem alguma coisa ligada à vida pública. Primeiro é esse, informe-se quem é o seu candidato, e aqui também vale a pena se atentar no que ele defende no sentido de ideológico. Aí vai de você também tentar se descobrir qual é o seu rolê, se você é mais liberal, se você é mais de esquerda, se você é mais de direita, e se isso bate com o que o teu candidato tá defendendo. Apresentando, né? Porque às vezes você pega um Cerberus, aí, um trem de 3 cabeças que solta mordida e latido pra todo lado, e você tá num espantalho ali, sem saber. O que é um espantalho? Espantalho é você nomear qualquer outro candidato ou o próprio candidato e colocar todas as salvações naquele espantalho, naquela pessoa, naquela fantasia. E não, vai pegar fogo e todo mundo queima. Todo mundo. Segundo, acompanhe o candidato na internet. Geralmente, agora pela internet, sobretudo nesse negócio de pandemia, a gente vai ver bastante acalorado os debates na internet e principalmente os planos que esses candidatos estão propondo para o seu município, enfim, para seja lá o que você vai votar, sendo vereador ou prefeito. E mais uma vez conferindo se aquilo que você acredita bate com o que ele está vendendo. A terceira dica é você descobrir quem financia seu candidato. Atualmente a gente sabe que é proibido no Brasil o investimento de empresas privadas, né? Você pode doar. Pessoas físicas podem doar, jurídicos que não podem, né? Mas vê quem é que está por trás, porque no Brasil é um pouco velado isso e é totalmente prejudicial, porque o lobby sempre existiu e sempre vai existir. Sim. Só que no Brasil é meio velado e visto com preconceito, com coisa ruim, mas sempre tá lá. Então, ao meu ver, eu prefiro que esse lobby seja escancarado, seja, nós somos da política que quer mais agronegócio, por exemplo. Então é uma banca com lobby do agronegócio, é uma banca do lobby da PQP, não importa. Mas desde que isso seja bem estabelecido e você saiba disso, bem claro, né? Você evita surpresas. Votei em você e agora você quer, sei lá, diminuir ou acabar com as unidades de conservação e você fez lobby para isso e a pessoa durante a campanha meio que não escancarou isso, porque mais uma vez no Brasil é meio visto algo ruim, mas é uma coisa que acontece em qualquer outro lugar, então melhor que seja bem claro e que a gente saiba do que a gente ficar tomando surpresa, sobretudo surpresas desagradáveis. Sim, quanto a financiamento, eu acho que se a pessoa já usa financiamento público, já é um bom ponto contra, né? Porque, tipo, eu penso assim, cara, se o cara... Na nossa opinião, já não tá utilizando a verba eleitoral lá, fundo eleitoral. Se ele não consegue convencer pessoas a financiar a campanha dele, o que ele tá querendo fazer na política? Que a política é a arte de convencimento. É você chegar a uma ideia e tentar convencer as pessoas de que a sua ideia é boa e por isso que essa lei deveria ser passada. Tem um rolê no sentido que não faz parte do brasileiro, da cultura do brasileiro, fazer esse tipo de investimento. Você vai dar dinheiro pro cara bancar a eleição. Eu acho que tem esse limite no sentido... Não é uma desculpa pra pessoa... Talvez uma desculpa muito válida para a pessoa usar o fundo eleitoral. Tá. Mas também tem o rolê de nós compreendermos não tô dizendo que é fácil, mas também vai na questão de capacidade do cara gerir. Digamos assim, o cara conseguiu só através da vaquinha R$10.000. Aí vai da capacidade dele ser um eficiente gestor em usar aqueles R$10.000 da melhor forma, inclusive convencer pessoas a trabalhar de graça para ele.
porque ele tem ideia, sabe? Tipo, Exato, porque a pessoa acredita na É, causa, na eu, ideia. eu vejo assim, cara, se o cara conseguiu se eleger através de somente dinheiro privado, ele já tá 20% na frente dos outros, porque, tipo, ele já teve que trabalhar muito, ele tem que estar ali porque ele quer, e se ele for eficiente nisso, ele provavelmente vai ser eficiente em buscar ideias. É aquele cara que já tem, tipo assim, uma boa capacidade. Pode ser capacidade pro mal, mas ele tem uma boa capacidade. Você já, tipo, meio que passou no processo seletivo por isso, tá ligado? Exato. E a quarta e última dica seria mais voltado para os candidatos que procuram uma reeleição. Você votou, o candidato foi eleito e legal, o que ele fez durante o mandato? Que de fato prometeu, ele cuidou mesmo de Porto Velho? Ele não sumiu, né? Tem até um meme que os caras, ali é uma caverna assim, aí um pai falando pro filho, aqui mora um ser que aparece somente de 4 em 4 anos pra chegar e falar que vai asfaltar a sua rua, tá ligado? Que é o típico vereador. Você votou nele, ele some por 4 anos, volta à eleição, aí ele, eu vou asfaltar a rua, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas tipo, você nunca viu o cara, você não sabe pra que ele serve. Então, essa é a quarta dica. Acompanhe seu deputado, seu vereador, o prefeito. Se ele não fez o rolê que ele prometeu a vez passada, por que raios e diabos ele faria o mesmo agora, né? É isso. Temos boas novas hoje? Temos, deixa eu ver uma aqui legalzinha, vai ser bem rápido. Então, pera aí. Vinheta para boas novas. Vinheta ao vivo aí. Quero ver... outra vez seus olhinhos de noite serena. Obrigado. A primeira boa nova de hoje é... úlceras estomacais e outras feridas gástricas afetam 1 em cada 8 pessoas em todo mundo. isso é uma boa notícia. Calma. Mas as terapias... podia ser 10 em 10, né? 8 em 10 é uma boa notícia. Mas sabe que isso é bizarro? Por exemplo, você pode... de quantas pessoas? Perdão, repete o dado. 1 em cada 8, perdão. 1 em cada 8, né? Isso. Mas você pode, tipo, cagar... sei lá... em 8 a cada 100... Tipo, você pode jogar o número lá pra cima. Mas as terapias convencionais ainda têm diversas desvantagens. Agora os cientistas pretendem tratar esse problema explorando uma fronteira de impressão 3D. Depositar células vivas diretamente no corpo humano. Caralho, É um tipo de impressão de célula, 3D microscópico, que ele vai jogar direto do corpo humano para trabalhar essas feridas. Algo extremamente interessante, hein? Segunda boa notícia. Um estudante de graduação em Mumbai, Índia, Sadi Banhala, queria fazer algo de bom para os seus avós maternos. Comprar um par de aparelhos auditivos para ele, mas o preço era chocantemente alto e muito além de suas possibilidades. Ele foi lá e fez. Exatamente. 15 anos após, o bioengenheiro inventou um dispositivo para ajudar os avós em todo o mundo. O aparelho auditivo Faça Você Mesmo, feito com peças baratas e fáceis de encontrar. O dispositivo é simples e descrito como um novo estudo pode ajudar a restaurar a audição de milhões de pessoas que sofrem da perda auditiva relacionada à idade por menos do que o preço de uma garrafa de água. Isso é extremamente interessante. Aqui não tá... A terceira boa notícia não tá aqui exatamente, mas depois eu até passo o link pro André colocar na descrição. Se for a mesma que a minha, eu vou ficar chateado. É de um pianista. Graças a Deus não é. Ele... Pera aí, na verdade, terceira boa notícia. Ele é um maestro, eu não lembro o nome dele. Vai estar no link da descrição. Ele perdeu, por causa de uma doença, ele perdeu os movimentos da mão. Então ele não conseguia tocar piano. Faz sentido, ele passou que uma 20 vez anos. que pianos são tocados com as mãos. Isso. Aí ele passou 20 anos sem poder tocar piano, se não me engano ele tava como maestro. Aí fizeram um tipo de luva biométrica que fazia esse movimento, sabe? E aí aparece no vídeo ele tocando piano e chorando, tá ligado? Depois de 20 anos. Mano, eu quase chorei, tô quase chorando aqui de novo, foi muito top, na moral. Manda o vídeo pra nós. Vou mandar. Por que você não manda pra gente? Desculpa, eu não sabia que vocês gostam dessas coisas. Na verdade não, tô só pagando de... Tá, pagando de bom moço. Isso. E a sua boa notícia? A minha, que seria a quarta boa notícia, é uma notícia aqui do nosso estado, que o Matheus do Carmo Braga, 17 anos, ele é natural de Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia, e ele ganhou uma bolsa de estudo de 50% em Cambridge, no Reino Unido.
Bacana. E ele tá agariando dinheiro pra pagar os outros 50% pra ele vazar. É pra pôr o link aqui da doação? Eu não sei se aqui tem o link. Eu vou mandar o link da notícia. Aí as pessoas ligam lá. As pessoas Manda um linkam lá. telefonema pra ele. Ele ganhou lá em Cambridge. Que bacana. Parabéns pra ele. Como que é o nome dele? Matheus. Vamos chamar ele aqui pro podcast. Pior, né? Por que não? Why not? Tu não conhece ele, velho? Não, Seu não amigo? Não é não? Mas Mas só vamos vi a chamar. notícia. A gente pode chamar ele. Pode crer. Show de bola. É isso? Curso de matemática. Puta que pariu. Bacana. Nossa, o cara foi em Cambridge. Sabe quem estudou em Cambridge? Quem? Stephen Hawking. Uau. Sabe Da quem é hora. Stephen Hawking? Quem? Não sabe quem Eu é? sei quem é o cara da cadeira de roda lá. Não. Caraca, que maldade, velho. Cara, de vários outros matemáticos tem uma... Cambridge tem uma faculdade secular com um histórico maravilhoso de gênios do mundo das exatas, digamos assim, pra deixar bem geral. Esse foi mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Um abraço pra todo mundo. Manda seu tchauzinho, Edwards. Pessoal, aquele abraço. Quem quiser me seguir pra ter notícias econômicas, informações e curiosidades, @eu, Edwards Miranda, e no canal no YouTube, Sem Economiques. Manda seu tchau, Rocha. O programa de hoje foi isso. Muito obrigado. E até a próxima. Meu nome é Danilo Jeremia. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.